Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Pense na sua relação com os animais. Seu cachorro dorme na sua cama? Você comeu bacon no café da manhã? Já andou a cavalo ou viu um filme de cowboy? Pois é, essas relações cotidianas têm raízes profundíssimas, que remontam a dezenas de milhares de anos. A história da humanidade não se escreve sozinha. Ela se escreve ao lado de três grandes parceiros: o cão, o porco e o cavalo. Cada um entrou em cena numa época diferente, por motivos diferentes. E juntos eles nos ajudaram a deixar de ser meros caçadores-coletores para construir cidades, impérios e o mundo que conhecemos. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem no tempo para entender como, quando e por que domesticamos esses três animais incríveis. Vamos nessa! Imagine a Europa ou a Ásia, há 30 mil anos, no auge da última era do gelo. O mundo é um lugar brutal e inóspito. Para sobreviver, os humanos vivem em pequenos bandos nômades, caçando gigantes como mamutes e renas, sempre em movimento, seguindo as manadas e as estações. A vida é uma luta constante contra o frio, a fome e o perigo. À noite, ao redor das fogueiras que oferecem calor e segurança, uma presença se faz sentir. Nas bordas dos acampamentos, rondam lobos, predadores formidáveis, atraídos pelo cheiro irresistível da carne assada. A maioria é afugentada com gritos e lanças. Mas alguns, talvez os mais jovens, os menos dominantes ou simplesmente os mais ousados, se aproximam mais. Eles aprendem que os humanos deixam para trás restos preciosos, ossos com carne, peles descartadas. Para um lobo lutando para sobreviver, é uma fonte de alimento fácil e segura. Aos poucos, uma relação de tolerância mútua e depois de simbiose começa a se formar. Os lobos mantinham o acampamento limpo e, com sua presença, talvez afastassem outros carniceiros mais perigosos. Essa aproximação não foi um ato único e deliberado de domesticação. Foi um processo lento, quase acidental. Estudos genéticos complexos mostram que o cão doméstico, Canis lupus familiaris, descende de uma ou mais populações de lobos cinzentos que, curiosamente, já foram extintas. Eles não são descendentes dos lobos que vemos hoje. O local exato ainda é um debate acalorado entre os cientistas. A domesticação ocorreu em algum lugar da vasta Eurásia, e é possível que tenha acontecido de forma independente em múltiplos locais e épocas. O fóssil mais antigo e amplamente aceito como cão doméstico, encontrado em Bonn Oberkassel, na Alemanha, tem cerca de 14 mil anos. Mas as evidências genéticas contam uma história ainda mais antiga, sugerindo que a separação entre as linhagens de lobos e cães pode ter acontecido há mais de 30 mil ou até 40 mil anos. Mas por que nossos ancestrais fortaleceram esse laço? Porque um lobo amansado era imensamente útil. Os cães primitivos, com seu olfato e audição aguçados, tornaram-se extensões dos sentidos humanos, ajudando na caça, farejando e encurralando presas que, de outra forma, poderiam escapar. Eles eram um sistema de alarme vivo, guardando o acampamento durante a noite e alertando sobre a aproximação de predadores como ursos das cavernas ou de grupos humanos rivais. E talvez o mais importante, eles ofereciam companhia. Num mundo brutal e solitário, ter um parceiro leal ao lado, um ser vivo com quem compartilhar o calor da fogueira, era um conforto imensurável. Eram animais de estimação antes mesmo de o conceito de estimação existir. O cão é o único animal domesticado antes da invenção da agricultura, numa época em que a humanidade ainda era inteiramente caçadora-coletora. Ele não foi domesticado para o trabalho no campo, mas para a vida na caça. Por isso, ele é, sem dúvida, nosso parceiro mais antigo e fundamental. Agora, vamos avançar no tempo, para cerca de 12 mil anos atrás. O último grande período glacial está terminando. O gelo que cobria boa parte do planeta recuou, e o clima se tornou mais quente e estável.
Essa mudança drástica transformou paisagens e abriu um mundo de novas possibilidades. Em várias partes do mundo, do crescente fértil à China, grupos humanos começam a experimentar um modo de vida revolucionário: a agricultura e o sedentarismo. E junto com as primeiras plantações de trigo, cevada e painço, um novo animal se aproxima das aldeias, atraído por essa abundância. Não era um caçador como o lobo, mas um onívoro oportunista. Estamos falando do javali eurasiático, o ancestral selvagem do porco doméstico. A arqueologia nos mostra que a domesticação do porco não foi um evento único. Aconteceu de forma independente em pelo menos 2 lugares, quase simultaneamente. Na região da Anatólia, hoje Turquia, por volta de 10.500 anos atrás, e na China, no Vale do Rio Amarelo, há cerca de 9.000 anos. Essa dupla origem mostra o quão vital esse animal se tornou para as novas sociedades agrícolas. O processo foi gradual. Os javalis, animais inteligentes e extremamente adaptáveis, eram atraídos pelas plantações e pelos restos de comida. Assim como os lobos, os indivíduos menos agressivos e mais tolerantes à presença humana foram se aproximando, encontrando uma fonte de alimento fácil e segura. Com o tempo, os humanos perceberam a vantagem de manter esses animais por perto. Mas, ao contrário dos cães, selecionados por suas habilidades de caça e guarda, o porco foi domesticado por um motivo muito mais direto: sua carne. A seleção artificial favoreceu animais mais dóceis, que cresciam mais rápido e tinham menos medo de humanos. As vantagens eram imensas. O porco é uma máquina de conversão de biomassa. Ele come praticamente qualquer coisa que os humanos não comem. Restos de comida, sobras de colheita, raízes, e transforma tudo isso em proteína de alta qualidade. Além disso, se reproduz muito mais rápido que o gado, com ninhadas grandes, garantindo um fornecimento constante de alimento. Ter porcos por perto significava não depender apenas da sorte na caça ou do sucesso da colheita. Era uma reserva de calorias na porta de casa. Foi um passo fundamental para a segurança alimentar e o crescimento populacional dos primeiros agricultores. Se o cão nos acompanhou na jornada nômade, o porco foi o animal que nos permitiu fincar raízes. Ele é o animal da Revolução Neolítica, o parceiro que alimentou a construção das primeiras sociedades sedentárias. Agora, para fechar a nossa trinca de animais transformadores, chegamos ao último e talvez mais impactante: o cavalo. Se o cão nos deu companhia e o porco, segurança alimentar, o cavalo nos deu asas. Ele nos ofereceu uma liberdade de movimento nunca antes imaginada, redefinindo para sempre a escala do mundo humano. A nossa história com este animal magnífico começa há cerca de 6.000 anos, nas vastas e áridas estepes da Eurásia, hoje parte da Ucrânia e do Cazaquistão. Ali, um povo conhecido como Botai desenvolveu uma relação única com os cavalos selvagens locais, os Tarpan. Para os Botai, os cavalos eram muito mais do que presas. Eles eram o centro da sua existência. As evidências arqueológicas mostram que eles não só caçavam cavalos, eles os criavam em currais, vivendo lado a lado com eles. O que os arqueólogos descobriram nos sítios da cultura Botai foi simplesmente revolucionário. Uma verdadeira janela para o momento exato em que a nossa parceria com os cavalos começou. A primeira grande pista veio de potes de cerâmica. Análises químicas encontraram resíduos de leite de égua. Isso é uma prova irrefutável de que os Botai não estavam apenas abatendo cavalos para comer, eles estavam ordenhando as éguas. E para ordenhar uma égua, é preciso mais do que força. É preciso confiança e controle. É preciso domesticá-la. Essa prática, que sobrevive até hoje em bebidas como o kumis, foi o primeiro passo. As datas para essa revolução? Cerca de 5.500 anos atrás. Mas a descoberta mais incrível estava nos dentes dos cavalos de Botai. Eles mostravam um desgaste muito característico, um chanfro nos pré-molares, causado pelo uso de freios.
provavelmente cordas de couro que passavam pela boca para guiar o animal. A conclusão era inevitável. Eles estavam montando nos cavalos. A domesticação e a montaria do cavalo foram um ponto de virada absoluto na história humana. Pela primeira vez, tínhamos um meio de transporte rápido e resistente, capaz de cruzar vastas distâncias em uma fração do tempo. O mundo encolheu. A partir das estepes, a criação de cavalos e a cultura da montaria se espalharam como fogo, impulsionando migrações massivas que remodelaram a genética e a linguagem da Europa e da Ásia. Os cavalos transformaram a guerra com a invenção dos carros de guerra e da cavalaria. Revolucionaram o comércio, permitindo o transporte de mercadorias por rotas como a da seda. E conectaram o mundo, acelerando a comunicação entre culturas distantes. Eles encurtaram as distâncias e colocaram a história em galope. O cavalo não é apenas um animal, é o motor da mobilidade, do poder e da conquista que moldou o mundo como o conhecemos. Cão, porco e cavalo. 3 animais, 3 revoluções. O cão nos deu companhia e parceria na caça quando éramos poucos. O porco nos deu segurança alimentar quando decidimos parar e plantar. E o cavalo nos deu asas, velocidade e a capacidade de dominar o mundo. Cada um, à sua maneira, moldou quem somos. Da próxima vez que você acariciar seu cachorro, comer um pedaço de carne de porco ou ver a imagem de um cavalo, lembre-se, você está tocando em 30 mil anos de história compartilhada. Se você gostou dessa viagem pela nossa parceria com os animais, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre as incríveis histórias da humanidade. Me conta nos comentários, qual desses 3 animais você acha que teve o maior impacto na nossa história? E qual deles você mais gosta? Vou adorar saber. Compartilha esse vídeo com a galera que é apaixonada por história e por bichos. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!